A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Agora em nova temporada para você, meu caro ouvinte. Vamos abordar a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. Então hoje, o segundo programa dessa nova temporada, vamos dar início ao seu conteúdo com o título O Mediunismo na História. Logo de cara, o autor vem destacar essa palavra, mediunismo. Foi Alexandre Aksakov que a empregou no ano de 1890 esse termo em francês para designar o uso das faculdades mediúnicas. Como o próprio Allan Kardec anunciou na primeira opção de introdução do Livro dos Espíritos, quando ele ensina que para ciência nova são necessários termos novos. E o autor vem dizer que a comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, em todas as civilizações, profetas, sacerdotes, videntes, xamãs, adivinhos, pitonisas, curadores, magos, feiticeiros, prestavam-se à intermediação mediúnica, apoiando-se muitas vezes para chegarem ao transe em ritos cerimoniais, exercícios físicos, jejuns, contenção sexual, uso de drogas e outros expedientes. Então vemos aqui que a mediunidade existe desde que o homem está existindo, sendo que não havia ainda o espiritismo. Vamos deixar isso bem claro, meu caro ouvinte. O espiritismo nasce no dia 19 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Agora, fenômenos, mediunismo, isto sempre existiu, sem as propostas de educação que o espiritismo apresenta. Daí todas essas apropriações. Informações constantes do papiro de Ebers e do papiro de Edwin Smith, cerca de 1700 anos antes de Cristo, cópias de outro, escrita cerca de 3.000 anos antes de Cristo, dão conta que já no Neolítico, com o início da estruturação da sociedade em classes, constituíram-se as primeiras castas sacerdotais, que, invocando os espíritos, chamados deuses com letra minúscula, dispunham-se a curar em nome da divindade, utilizando plantéis e outros medicamentos. Esse trecho o autor retirou de uma obra chamada Opasse Terapêutica Espírita, de Rubens Policastro. E ele continua com seu histórico. Os Vedas, surgidos milhares de anos antes da era cristã, já registravam a existência dos espíritos, que acompanhavam os Brahmanes sob uma forma aérea. No antigo Bhagavad Gita, a sublime canção da imortalidade, conforme Gabriel Delane, muito antes de deixarem o envoltório carnal, abre aspas, as almas que só praticavam o bem, como as que habitam o corpo dos sannyasis e dos vanaprastha, anacoretas e cenobitas, adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam no Swarga. Então aqui temos denominações diversas para explicar mediunismo, médium, mundo espiritual. Esse trecho foi retirado da obra de Gabriel Delane, O Fenômeno Espírita, editora da Federação
espírita brasileira. Entre os brahmanes, a doutrina que dispõe sobre os pitris, os espíritos desencarnados, estabelecia que a evocação destes era reservada somente aos brahmanes de segundo grau, conhecido como exorcistas, adivinhos e profetas, evocadores dos espíritos. Entre estes, os famosos faquires, médiuns extraordinários que se prestavam à produção de diversos tipos de manifestação, desde levitação e materialização, até psicografia e pneumatografia, que é a escrita direta classificada no Livro dos Médiuns. No Egito, os sacerdotes comunicavam-se com os mortos, entre aspas, e realizando prodígios, aqui também entre aspas, eram respeitados por seus poderes sobrenaturais e misteriosos. Então não é de hoje, não é, meu caro ouvinte, que os fenômenos encantam, divertem, atraem e fazem com que as pessoas se deslumbrem sem se preocuparem com a educação do espírito. Entre os hebreus, o mediunismo esteve sempre presente em sua história. Atesta-o a Bíblia em inúmeras passagens, a partir já da proibição de consultar os mortos por meio de adivinhos necromantes, constante em Levítico, capítulo 19, versículo 31, e Deuteronômio. São duas passagens referentes a livros do Antigo Testamento. Em Deuteronômio nós temos o capítulo 18, versículo 10 a 12. Imposta para coibir os abusos que perpetravam, com o uso indevido da faculdade mediúnica para satisfação de interesses inferiores, como aliás ainda hoje ocorre em certos círculos ensombrados pela ignorância. Então aqui o autor está lembrando do profeta Moisés como legislador, coibindo os excessos e o mau uso da mediunidade, proibindo o intercâmbio com o mundo espiritual. Mas nós sabemos que com Jesus, que levou ao Monte Tabor para se transfigurar, levando Pedro, Tiago e João, que eram médios de efeitos físicos, o próprio Moisés se comunica e Pedro se vê tão satisfeito que diz: Senhor, vamos fazer uma cabana para todos nós, porque bom é estarmos aqui. Então, um legislador que faz uso daquilo que ele proibiu está querendo dizer que isso precisa e pode ser usado desde que haja educação. Mas, meu caro ouvinte, o que os termos adivinho e necromante representam na Bíblia e qual foi a alteração proposital realizada nas diversas edições desta obra? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Os termos adivinho ou adivinhador e necromante, presentes em certos textos bíblicos, designavam as pessoas que serviam à comunicação dos espíritos. Em edições atuais, todavia, da Sociedade Bíblica do Brasil, com tradução de João Ferreira de Almeida, já aparece o vocábulo médium. Então nós vemos aqui, meu caro ouvinte, a adulteração dos escritos dos livros da Bíblia, onde não existiam ainda esses termos novos criados na ciência espírita, o que mostra, então, a modificação dos textos com o propósito de controle e de escarnecimento com relação à necessidade da educação do espírito perante a comunicabilidade para servirmos da mediunidade com Jesus. E o autor continua dizendo: ressalte-se que, em verdade, nas palavras de Kardec, o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. A respeito, observa o codificador: os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas
como reprovadas pelo próprio Deus. Então, eis um dos motivos pelos quais o legislador Moisés coibiu as comunicações, porque era comum perante essa terra de nações estrangeiras que o povo, liderado por Moisés, iria combater. E para não ter o mesmo costume, ele proibiu dizendo ser de Deus. Mas na verdade foi por ele mesmo, legislador humano. Mais adiante, sublinha, a proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios exploradores, pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguia desentranhá-la dos costumes populares. Aqui nós temos a transcrição do autor Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. Então, primeiramente, vamos reconhecer que havia um abuso e, portanto, uma necessidade de regular esses abusos para que o povo ignorante não se permitisse aos prejuízos da obsessão. E também por conta dessa condição, como negócio, como algo que, por mais que Moisés estabelecesse como coibição e proibição, não conseguia desentranhá-la dos costumes. Por quê? Porque a mediunidade é algo comum e pertence à alma, e é lei natural perante o universo, criado por Deus. Então nenhum homem pode proibir e impedir que exista mediunidade. Também no livro Em Juízes, capítulo 4, versículos 4 a 5, noticia-se a atividade da profetisa Débora, orientando os filhos de Israel. O primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 20, narra a história de Saul, buscando localizar um vidente que o ajudasse a encontrar com umas jumentas extraviadas, culminando com seu encontro com Samuel, que, declarando-se vidente que procurava, deu-lhe a notícia de que os animais já haviam sido encontrados e que ele, Saul, deveria ser ungido, o rei de Israel, por determinação do Senhor, que assim lhe revelara. Então é assim, meu caro ouvinte, a Bíblia está repleta de manifestações mediúnicas, de ideias relacionadas ao uso da comunicabilidade. Vamos continuar estudando o mediunismo na história já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos na 5ª temporada do programa Mediunidade e Obsessão, estudando a obra Teoria da Mediunidade, o autor Exalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Hoje estamos estudando o mediunismo na história, o quanto que as escrituras na Bíblia estão repletas de manifestações mediúnicas e recursos usados do mediunismo. Então, os fenômenos, meu caro ouvinte, a mediunidade, sempre existiram. O espiritismo passou a existir com proposta de ciência, filosofia espiritualista, com sentido religioso, para estabelecer a educação e a apropriação desse recurso natural para melhor servirmos no propósito do Evangelho de Jesus. E o autor continua referindo-se ao livro de Samuel. Nesse mesmo livro, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 5 a 14, consta a narrativa do encontro de Saul,
já rei de Israel, com Samuel, espírito, por intermédio de uma médium, que de começo mostrou-se temerosa em servi-lo, dada a perseguição existente contra os chamados adivinhos. Portanto, sabemos que eram médiuns. Tais citações servem apenas de ilustração, pois, em verdade, o Velho Testamento ou Antigo Testamento, desde o episódio do recebimento do Decálogo por Moisés, mostra uma notável sucessão de ocorrências mediúnicas, demonstrando a importância do mediunismo profético, presente, aliás, em todos os povos da Antiguidade. Da mesma forma, todo o Novo Testamento comparece como um extraordinário repertório de eventos mediúnicos, a serviço do bem, desde os episódios referentes ao nascimento de Jesus até os acontecimentos que marcaram o Pentecostes e os que constam dos depoimentos de Paulo e outros apóstolos. Todos os registros apontam para o papel decisivo da mediunidade na construção do cristianismo, como mostra, por exemplo, os fenômenos de materialização, propiciando o aparecimento de um anjo a Zacarias, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11, e de Jesus diante dos guardas e depois perante Maria Madalena, em Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10, em João, capítulo 20, versículos 11 a 18, e os discípulos, registrado em Mateus, capítulo 28, 16 a 18, em Lucas, capítulo 24, 36 a 43, em João, capítulo 20, 19 a 31. De Moisés e Elias, em Marcos, capítulo 9, versículos 4 a 5, aqui trata-se da transfiguração de Jesus, quando o próprio Moisés se comunica em espírito. De levitação, como de Jesus e Pedro movendo sobre as águas, quando Jesus caminhou sobre as águas, em Mateus capítulo 14, versículos 25 a 29, e igualmente em Marcos capítulo 6, versículos 48 a 51. De transfiguração como a de Jesus perante Pedro, Tiago e João, em Marcos 9, 2 e 3. De voz direta, pneumatofonia, como a que ocorreu diante de Pedro, Tiago e João revelando a grandeza de Jesus, em Marcos, capítulo 9, versículos 7 a 8. De evidência, como a da visão dos pastores de Belém, anunciando o nascimento de Jesus, em Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14. Da visão de Jesus por Saulo, depois Paulo, na estrada de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 7. De xenoglosia, que é a mediunidade em que se fala em outra língua estrangeira da nação que o médium nasceu, como ocorreu no Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4, de cura como a do leproso, em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4, e da cura da sogra de Pedro, em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, do paralítico de Cafarnaum, em Mateus, capítulo 9, 1 a 8, do surdo, em Marcos, capítulo 7, versículos 35 a 37, do cego de Betsaida, em Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 25, dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, e só um voltou para agradecer, né, meu caro ouvinte? Todos os outros voltaram a ter a enfermidade, em Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Do paralítico de Betesda, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 6 a 9. Do cego de nascença, em João, capítulo 9, versículo 1 a 7. Do coxo, por Pedro, em Atos dos Apóstolos. Sim, meu caro ouvinte, os discípulos impunham as mãos e curavam.
através da ação magnética e potencializada pelos espíritos superiores. No capítulo 3, versículos 1 a 10. De Enéas, o paralítico, por Paulo, quando Paulo dizia que não era por ele que curava, mas o próprio Cristo agia por ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 32 a 35. Além de inúmeras ocorrências. Todas essas passagens foram retiradas da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia de Jerusalém, da obra Anotações sobre a Bíblia, de Capelle, da obra No Invisível, de Leon Denis, da obra Mediunidade de Cura, pelo Espírito Ramatiz, e pela obra A Mediunidade na História Humana, a mediunidade na Antiguidade e na Idade Média. Então vemos, meu caro ouvinte, que a mediunidade é coisa normal, é coisa comum, é patrimônio da alma, não se pode retirá-la da condição natural da lei de Deus. Existe desde a antiguidade de todos os tempos. E é por isso que ela tem que ser educada e não proibida, muito menos condenada. E não é exclusiva da ação do mal. Nós temos que fazer a distinção entre o bem e o mal. Nem todos que se comunicam são do bem, é claro, e é por isso que nós temos que avaliar a comunicação e nos aprimorarmos na nossa reforma íntima, no nosso caráter, nosso desenvolvimento e amadurecimento espiritual para o bem, para melhor servirmos à espiritualidade superior e completarmos os nossos desideratos, o nosso dever perante a vida. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Construção do Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 19, sob o título Confessar o Cristo. Desde a ascensão de Constantino ao poderio romano, milhões de criaturas hão confessado Jesus com os lábios. Pregaram as boas novas da salvação e arrojaram a humanidade em vagas de sangue e morte. Dominaram púlpitos brilhantes, estenderam aflição e discórdia. Senhorearam a governança política e semearam penúria e destruição. Escreveram livros primorosos e estabeleceram nas almas o império da crueldade e da sombra. Teceram poemas de esperança e inflamaram fogueiras de intolerância e fanatismo. Exaltaram a luz divina e alimentaram as trevas da ignorância. Discursaram, enaltecendo o amor, e plantaram espinheiros de guerra e ódio. Misturaram o mel da palavra com o veneno da negação e criaram apenas calamidades e sofrimento, flagelações e ruínas. É que não basta confessar o Senhor com verbo fascinante e seguro, mantendo o coração longe dele. Não valem simples afirmações preciosas que a ventania renovadora do tempo extingue, implacável. Confessar o Cristo é cristianizar nossa vida e viver os padrões de sacrifício e de amor. Na luta externa e no campo íntimo, perguntemos a nós mesmos como agiria o Senhor trazido ao nosso lugar e procedamos como procederia Jesus na solução dos problemas que nos afrontam a vida. Somente assim, com a força do próprio exemplo, conseguiremos revelar o Divino Mestre a outras almas e com ele servir aos homens na construção
da terra melhor. Emano para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos a exercer o bem de forma consciente, pelo despertar do Espírito, dentro da proposta de amor do Evangelho, em atos, palavras e pensamentos, no esforço constante de seguirmos ao Mestre Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.